Boa noite, igreja. Boa noite. Que privilégio a gente estar realmente entre irmãos na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de nós iniciarmos esse momento de louvor, vamos curvar nossas frontes em oração? Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos sustenta, Pai. E porque o Senhor sempre sabe, Pai, o que passa no nosso coração. Te agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito nesta tua casa. E pedimos que realmente, Pai, nossa adoração seja agradável a Ti. Seja com o nosso coração, nossa mente, com cada um dos adoradores aqui presentes também, para a glória do Teu nome, nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar cantando o hino de número 131, Manso e Suave. 131, Manso e Suave.
pais. É dos nossos pais. Mais uma vez, boa noite, igreja. Boa noite. Então, como é de costume e tradição aqui na Igreja Adventista, nós temos esse momento das quartas-feiras para compartilharmos aquilo que Deus fez por nós de bênção durante a semana, ok? Gostaria de saber com a Vânia, está presente? Vânia, tem os papeizinhos e lápis? Hoje, para aqueles que quiserem escrever pedidos de oração. Então, aqueles que quiserem pedir para que outros irmãos possam orar por algum pedido, escrevam esse no papelzinho, tá bom? Que no final a gente vai entregar para vocês, cada um levar um pedido de oração para durante toda a semana, até a próxima quarta-feira, você possa estar orando por esse pedido especial, tá bom? E agora nós vamos ter abertura aqui para essa fileira, agradecimentos a Deus que Deus concedeu para vocês durante essa semana. Alguém gostaria? Tá, pode ficar na frente. O irmão David vai carregar o microfone para aqueles que quiserem compartilhar as bênçãos. Boa noite. Bom, Deus ele é tão bondoso, né? Às vezes a gente pensa assim que Deus só, pela nossa maneira humana de pensar, que Deus só responde coisas grandes, a gente fica até meio envergonhado de pedir. Mas hoje pela manhã eu fui ler a Bíblia e apareceu um mosquito barulhento demais, estava tirando concentração, estava doendo. Aí eu falei, nossa, o mosquito está incomodando demais, né? Eu vou matar ele, não. Aí eu continuei lendo. Aí eu fui orar para Deus. Eu falei, Senhor, eu queria pedir para que o Senhor fizesse esse mosquito parasse de fazer esse barulho, para mim, quando eu estou lendo a tua palavra aqui agora. Né? Terminei de orar, o mosquito silenciou. E aí eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Só cuida da gente até de coisas mínimas, né? Aí o mosquito silenciou para terminar o lendo. Eu terminei e começou a zoar do outro. Então, Deus com Deus nós temos, né? Deus sempre tem ouvido esse pedido de novo. Louvado seja Deus. Alguém mais nessa fileira aqui? A Maria Elisa. Eu não ia falar, mas como o João falou, eu também orei
porque eu tive que exercer fé, porque eu fiquei pensando, gente, Deus não vai me atender por um mosquito, mas Ele atendeu a gente. Justamente Ele se importa com as pequenas coisas. Então, que a gente tenha realmente fé de que Ele cuida de cada detalhe. Amém. Alguém mais com o mosquito? Mais alguém? Alguém mais dessa aba? Não havendo? Passamos aqui para outra. Alguém gostaria de agradecer a Deus por alguma bênção? Thaís. Boa noite, igreja. Boa noite. Quarta passada, uma outra quarta, não lembro, tinha agradecido, né, por uma bênção especial que Deus abençoou a minha família, mas especificamente a minha irmã, que mora em Goiânia. E hoje recebi outra bênção. Até então a gente estava orando e hoje foi a conclusão dessa bênção. Eu iniciei o estudo bíblico com a minha irmã, só que não dava para a gente ter um estudo bíblico com o esposo dela, ou seja, o casal, porque ele trabalha, né, e trabalha o dia todo, às vezes é à noite, então era bem difícil a gente estudar juntos. E eu conversando com a Alex, que é meu noivo, a gente me veio assim na mente: Alex, não tem coragem de falar com o Jackson e oferecer estudo bíblico para ele? Porque assim, vocês sendo homem, né, ele pode se abrir melhor, pode se sentir mais à vontade, enfim. Aí ele topou o desafio, mas até lá vamos orar, porque para que Deus prepare, né, o coração dele. E eu tinha comentado com a minha irmã também. Aí ela falou assim: Thaís, tenta, vai dar certo, vamos orar para que isso aconteça. Aí o Alex falou com ele. Aliás, antes de falar, o Alex ligou para ele e não atendeu. Aí ele foi falar com a minha irmã: Tamires, o que o Alex quer comigo? Quem me liga, manda mensagem, quer falar comigo, mas eu não sei o que ele quer comigo. Aí a Tamires: não seja nada. Conversa com ele. Aí sei que eles conversaram e ele ofereceu o estudo. E para honra e glória do Senhor, ele aceitou. E ele disse o seguinte: Alex, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço sobre Deus, então eu quero aprender. Então, nossa, isso foi tremendo demais pra gente. Então, a gente estava orando por isso, estava jejuando para que ele aceitasse esse estudo e para a glória de Deus ele aceitou. Aí hoje teria o estudo eu com a Tamires. E eles haviam marcado também hoje. Aí eu falei: Tamires, acompanhe o estudo com o Jackson, porque é a primeira vez, né, que ele vai ter o estudo, para que ele se sinta mais à vontade. Thaís, ele já estudou, já foi pela manhã, e esse estudo foi tão prolongado, minha filha, que o rapaz ele perguntava, ele estava tão interessado, que demorou mais de uma hora. Eu fui levando ele para terapia, eu voltei e estava lá estudando. Então ele gostou bastante do estudo, e é isso, é a bênção que eu queria contar para vocês. Então, assim, resposta de orações, Deus respondeu as nossas orações, e peço para que os irmãos continuem orando para que ele permaneça, né, com esse intuito, que ele tenha esse anseio, conhecer mais a palavra, conhecer mais a Cristo e assim se entregar de uma vez por todas ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus. Eu creio que todos sabem, mas para não pegar ninguém de surpresa, eu estou falando aqui. E eu quero agradecer a Deus porque é a minha última quarta dessa temporada. Estarei indo na madrugada de segunda para terça. E estou reparando em detalhes, né, na nossa igreja, nessa família, né, que se torna uma família no período de um ano. Mas foi muito agradável o tempo que eu estive aqui, então agradeço a Deus por todas as experiências, os aprendizados e as amizades, né, que eu fiz e vou levar no meu coração.
Então, agradecer a Deus por isso. Amém. Alguém mais? Alice. Aqui. Pessoal, aqueles que tiverem os pedidos aí já escritos, se quiser pode entregar naquela caixinha, colocar lá e depois a gente distribui no final, tá bom? Eu queria agradecer a Deus pelos cuidados que Ele tem para comigo, para com a minha família também. Antes de a gente vir para o Brasil, a gente tinha que deixar alguém no meu cachorro. Eu tenho um cachorro ali no Peru, se chama Coco, e a gente não sabia com quem deixar. Só que eu falei para meu primo, ele aceitou, mas ele me falou: eu só tenho tempo até 31 de janeiro, depois disso você tem que conseguir alguém, porque eu vou viajar. E eu estava preocupada porque o 31 eu não tinha falado com ninguém e havia acontecido muitas perdas familiares em minha família, né? E falar para alguém para cuidar, acho que não ia dar. Mas Deus é tão bom que eles cancelaram a viagem e é por isso que também meus pais eles têm que viajar uma semana depois, mas deu certo para cuidar do meu cachorro, ele está bem, graças a Deus, está sendo alimentado também e sou muito grata a Deus por isso e também porque Deus providenciou tudo para que meus pais pudessem fazer o curso de um mês e também agora fazer o PBS e eu sou muito grata a Deus por isso, porque Deus cuida de nós em todo momento e realmente sou grata a Deus por isso. Amém. Louvado seja Deus. Ok, amigos. A Doris, ela queria fazer um agradecimento. Pode dar para ela, né? Então esse é o último, tá bom? Com todo o nosso bem. Boa noite, igreja. Boa noite, Doris. Quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, mas também eu quero agradecer a Deus pelas grandes bênçãos que o Senhor nos está dando em meio da dor. Uma das grandes bênçãos que minhas duas sogras, como algumas de vocês sabem, estão internadas. Minha sogra e a minha mãe. Nossas duas mães, obrigada, Ciro, elas estão internadas. Ainda minha sogra continua internada. A minha mãe, ela teve alta. Mas o interessante de tudo isso, que a minha mãe, ela ficou internada no mesmo hospital que a minha sogra, no mesmo andar e 2 quartos antes da minha sogra. Então, Deus cuidou de tudo isso e eu estou tão grata a Deus. Chegou um momento que a situação familiar, por causa de que minha mãe está em casa, estava apertado lá. Meu pai está um pouco doente, minha irmã tem uns filhos com algumas, tem que atender com algumas situações especiais. E a médica falou assim: olha, a gente fez os exames para você e você pode voltar para casa. Aí eu fiquei assim meio constrangida, mas é tão difícil você conseguir uma vaga no hospital completo, com tudo, e o médico vai mandar ela para casa. Aí meu marido falou: você não está lembrando que a médica que mandou ela ser internada, mandou para ela fazer todos os exames, os estudos? Então o comentário foi feito. É hora de voltar para casa. Então, quero agradecer a Deus, porque mesmo assim, eu fiquei assim meio constrangida. Deus mandou ela para casa, ela está guardando agora o resultado de todos os estudos que ela fez, todos os exames que ela fez. E quero agradecer a Deus que dentro de toda aquela situação que nós estamos enfrentando, o Senhor nos está dando paz, né? Paciência e confiança em Ele. E eu quero agradecer muito a Deus que em meio das provações nós possamos estar com um espírito gozoso e alegre no Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, David. Amigos, agora aqueles que puderem ficar de joelhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai amado, Senhor Deus grandioso e todo-poderoso,
reconhecemos, Pai, que o Senhor é grande, nós somos muito pequenos, Senhor. Em reverência, Pai, estamos diante da Tua presença para Te louvar e glorificar o Teu nome, Pai. Só o Senhor é digno de ser honrado e de ser glorificado, Senhor. Te agradecemos por cada um que está aqui, por cada pessoa, por cada família. Te agradecemos porque o Senhor guia as pessoas a este lugar. Te agradecemos pela palavra que é transmitida aqui, Pai. Que a palavra vinda do Teu Santo Trono, que fala diretamente ao nosso coração. Senhor Deus, foram muitos agradecimentos, e louvado seja o Teu nome realmente, porque o Senhor atua, Pai, na vida de cada um. Alguns não foram ditos, ficaram no coração, e muitos pedidos também foram escritos, Senhor. Eu desde já eu peço por cada pedido que foi escrito, Pai. O Senhor sabe as nossas reais necessidades. O Senhor sabe o nosso amor também pelas pessoas que nos cercam, os nossos queridos, parentes, amigos. E eu peço, Pai, que o Senhor seja com os enfermos também. Há muitos, Pai, nessa geração. Nós pedimos a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor nos capacite a auxiliar esses que sofrem, através dos remédios naturais, conselhos, para auxiliá-los, Pai, talvez mudança de estilo de vida. Mas se tudo isso não for possível, Pai, que a mente dessas pessoas sejam direcionadas a Cristo Jesus como grande médico e médico da alma. Amém. Pai, Te louvamos porque temos a oportunidade de nos curvarmos, Pai, em adoração a Ti, reconhecendo a nossa pequenez. E pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor continue falando no nosso coração, que o Senhor venha também abençoar a mensageira desta noite, que os nossos ouvidos, Pai, estejam abertos para ouvir a Tua voz, atentos para internalizar tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, que nós venhamos colocar em nosso coração. Amém. Seja com a gente, Pai, nos livre de distrações, que Satanás não tenha domínio sobre esse lugar, que seus anjos malignos sejam colocados fora deste templo. Amém. E que apenas os anjos dos santos céus sejam aqui presentes, Pai. Amém. Por favor, nós te pedimos por essas bênçãos e Te louvamos porque o Senhor nos ouve e atende a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós agora teremos uma mensagem especial, musical.
noite a todos. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Para os que eu ainda não encontrei essa semana, meu nome é Ruth Bazan. Eu moro no interior de São Paulo. Estou passando essa semana aqui no Lifestyle, participando de um planejamento, né, do SESC, da escola. E meu esposo também está aí na clínica fazendo tratamentos. Eu acho que já tem uns 6 anos que eu vim aqui nessa igreja. Ela está muito bonita, bem diferente da última vez que eu vim. Parabéns. Deus seja louvado por essa igreja, por todos vocês que estão aqui e que vieram nessa noite ouvir a palavra de Deus. Essa semana nós temos conduzido reuniões na parte da noite, cultos lá em cima, né? E estamos falando sobre o tema da educação. E a educação que Deus propõe para os seus filhos é uma educação muito especial. Não sei se você já ouviu falar sobre a educação de Jesus. E essa é a educação que Deus propõe para nós. Eu não estou falando apenas de escolarização, né? De ir para a escola, estudar, fazer prova. Eu estou falando da educação que nos prepara para sermos úteis, para sermos missionários nessa vida e para irmos para o céu. O propósito de Deus para nós neste mundo é que nós sirvamos as pessoas, assim como Jesus. E no céu, o que é que nós vamos fazer? Servir. Como os anjos. Né? Então, esse processo de educação é bem diferente do que o mundo fala. E é nos dito que Jesus usou 4 livros na educação dele. Eu sei que vários aqui já sabem. Vamos falar juntos? Primeiro livro? A Bíblia, não importa a ordem. A Bíblia, natureza, experiências da vida e trabalho útil. Se você nunca ouviu falar disso, você deve estar pensando, peraí, como assim? Essa foi a educação de Jesus? Sim. A palavra de Deus, a natureza que revela Deus também, que é uma revelação visível do poder de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, o trabalho útil de Jesus, quando esteve no mundo, ele trabalhou. Ele era um carpinteiro. E as experiências. Jesus contava muitas histórias, ele aprendia de tudo, de todas as circunstâncias, de elementos da natureza. E essa é uma educação que nos prepara, que prepara o nosso caráter para servirmos a Deus. E ontem eu comentei e falei sobre a Bíblia, como um livro, como parte da educação de Deus. E hoje eu vou falar sobre o maior livro do mundo. Qual é o maior livro do mundo? A natureza. A Bíblia não tem ilustrações, certo? São só letras. Porque a natureza é a ilustração da Bíblia. As coisas que Deus ensina na Bíblia, elas são ilustradas pela natureza. E a Bíblia explica a natureza. Explica no sentido espiritual. Qual é o valor que as coisas têm para o nosso relacionamento com Deus? Então, o maior livro do mundo é a natureza, juntamente com a Bíblia, com a palavra de Deus. E esse é um livro muito importante. É um livro esquecido. Quando Jesus veio ao mundo, a maioria das pessoas não tinha mais capacidade de enxergar a Deus na natureza, os atributos de Deus na natureza. Então, é muito importante que nós, hoje, aprendamos a fazer isso. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 20. Na verdade, ele está ali também, mas vamos ler na Bíblia. E eu vou... Romanos 1, 20. Eu vou omitir a última frase, porque ela é uma continuação de um outro tema, que nós não vamos falar aqui, mas eu vou ler até a última frase. Diz assim:
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação, as coisas que foram criadas, então, elas nos revelam os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade. Olha que coisa mais linda. Se a natureza revela Deus, revela o amor e o poder de Deus, será que nós não deveríamos ter mais contato com a natureza? Com certeza. E essa semana nós estamos aqui no contexto da educação de adolescentes e jovens. E falando para as famílias que estão presentes aqui, vocês todos moram num lugar muito privilegiado. Quase que esse sermão não se aplica a vocês. Mas tem muitas coisas que nós podemos aprender. Porque assim como Deus nos deu a natureza, um livro tão lindo, tão colorido, tão visível, o inimigo está tirando a natureza de nós. E ele está usando algumas coisas que têm nos afastado desse contato tão importante com a natureza. Então, às vezes, é possível viver num lugar tão lindo como aqui, como esse vale, e não notar a natureza ao meu redor. E muito menos os atributos de Deus que estão sendo revelados através da natureza. Próximo texto fala justamente sobre a nossa moradia. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. Quando Deus planejou o mundo, quando Deus criou o mundo, o plano era que todos os habitantes morassem em pequenos sítios, como era o Jardim do Éden. Quer dizer, o Jardim do Éden não era tão pequeno assim. Mas o Jardim do Éden era o sítio de Adão e Eva. E o plano era que todos nós morássemos em sítios. Não é lindo? Em meio à natureza, comendo aquilo que nós produzimos. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que aqueles que se afastaram de Deus construíram as grandes cidades. Desde aquela época, Satanás já sabia que se ele tirasse as pessoas do contato com a natureza, ele os afastaria de Deus também, do contato com Deus. E quando você vê um texto desse tão lindo, né, retratando a beleza da natureza, você pensa naqueles bairros bem movimentados ali de BH ou de São Paulo. O que revela mais a beleza de Deus? Com certeza, a natureza. Né? Próximo texto, por favor. Ao mesmo tempo que a Bíblia deve ter o primeiro lugar na educação das crianças e jovens, o livro da natureza ocupa um lugar imediato em importância. As obras criadas de Deus testificam de seu amor e poder. Ele trouxe à existência o mundo, juntamente com tudo que nele se contém. Deus ama o belo, e no mundo que ele nos aparelhou, não somente nos deu tudo o que é necessário para nosso conforto, como também encheu de beleza os céus e a terra. Próximo. Vemos o seu cuidado, o seu amor e cuidado nos ricos campos de outono, e seu sorriso no festivo raio do sol. Sua mão fez os rochedos semelhantes a castelos e as montanhas altaneiras. As árvores crescem à sua ordem. Ele estende sobre a terra um aveludado tapete de verdura e pontilha-o de botões e flores. Tudo que Deus fez foi para o nosso deleite. É impressionante essa parte que fala, né? Ele não somente nos deu tudo que é necessário para o nosso conforto. Na natureza nós temos tudo que é necessário para o nosso conforto.
Será que a gente ainda pensa assim? Ah, se eu não tiver uma geladeira, eu não vivo. Não é assim que a gente pensa? Ah, se eu não tiver isso e aquilo, é impossível viver. Mas Deus nos deu tudo para o nosso conforto. E é lógico que nós sabemos que o pecado destruiu muito do que Deus criou para nós. E é por isso que o mundo não é mais tão perfeito, mas ainda é muito lindo, ainda é muito belo e ainda reflete o caráter de Deus. Então, o que nós podemos aprender com a natureza? Nós conhecemos o caráter de Deus através da natureza, porque Deus se revela. Quer ver? Eu vou fazer uma atividade aqui. Me dê um exemplo de algo na natureza que, para você, revela o poder de Deus. As estrelas revelam a descendência de Deus, que seria numerosa. Numerosa. Como ele falou para Abraão. E o poder de Deus. Trovão, um mar, uma cachoeira bem forte, uma montanha. O amor de Deus. A mãe passarinho cuidando do filhotinho, né? As flores delicadas. E a sabedoria de Deus. Corpo humano. As abelhas. As formigas. Estações do ano. Olha quanta coisa, você está vendo como a gente consegue aprender de Deus, observar Deus na natureza? Isso é parte da nossa educação. A natureza, ela nos ajuda no nosso desenvolvimento integral. A verdadeira educação, ela é o desenvolvimento harmonioso, né? Nas faculdades físicas, mentais e espirituais. A natureza, pode passar ao próximo? Então, ela desempenha um papel importante no nosso desenvolvimento físico. Para as crianças, isso é muito importante, porque as crianças estão em fase de desenvolvimento. As crianças precisam estar ao ar livre. Eu tenho visto as crianças sempre ao ar livre ali na serra, né? Não vi ninguém pendurado assim ainda na área, mas tenho certeza que eles conseguem fazer isso. Deus nos deu outra coisa que vocês conhecem muito bem aqui na serra. Pode passar o próximo? Os 8 remédios naturais. A natureza ao nosso dispor para nos trazer saúde. Você já percebeu que quando você está, vamos dizer, lá no seu jardim, plantando, tirando matinho da horta, você está tomando sol, você trabalha pesado e você sua, você tem que beber água, depois você vai ter que tomar banho, né? Você cansa, então à noite você dorme melhor. E quando você está se exercitando, você tem que respirar mais profundamente o ar puro. E dá uma fome, né? Depois que a gente trabalha na horta, no jardim. E a gente vai comer alimentos saudáveis que Deus colocou para nós. E quando os nossos filhos passam por esse processo, eles também colhem os benefícios. Que ver uma criança ficar feliz é ela plantar e depois preparar aquilo que ela plantou e comer. Eu tenho uma filha que não gostava de beterraba, até o dia que ela fez isso. E aí eu pedi para ela temperar a salada e ela foi, colocou bastante limão, bastante sal, um pouquinho de azeite. A partir daquele dia, ela passou a gostar de beterraba. Então a natureza, ela nos transforma. A natureza, esse processo todo que eu comentei aí dos 8 remédios, deixam a gente mais calmos, menos ansiosos. A natureza faz parte do nosso desenvolvimento físico. O contato com a terra, na mentalidade do mundo hoje, é algo negativo. Imagina, eu pegar na terra. Né? Vocês que estão aqui no campo, eu sei que vocês não pensam assim. Mas existem muitos estudos que mostram que quando a criança não é exposta aos germes que estão na terra, ela fica muito mais suscetível a pegar uma doença, um vírus, a ter coisas como asma, alergias, condições autoimunes, porque o sistema imunológico não foi fortalecido. Então, vamos colocar
colocar os nossos filhos em contato com a terra, para o bem do desenvolvimento físico deles. 12 benefícios, 12 não, benefícios que nós colhemos então do contato com a natureza. Melhora a aptidão física e motricidade, fortalece o sistema imunológico, o sol aumenta a nossa vitamina D, combate doenças crônicas e melhora a saúde em geral. E a lista é enorme, poderia colocar uma lista muito grande, mas nós sabemos disso. Lá nos Estados Unidos tem um médico adventista, pode passar o próximo, o nome dele é Roger Serholt, não sei direito como é que fala sobre o nome dele. Esse é um médico adventista que está se tornando conhecido mundialmente. Sabe qual é a especialidade dele? Alguém sabe? Do solar. A especialidade dele é nos benefícios que a luz solar traz ao nosso corpo. E uma das, vamos dizer assim, a segunda especialidade, porque está intimamente ligado com a luz solar, é o sono. Então ele palestra mundialmente, ele já foi convidado para palestrar em muitos lugares, participar desses podcasts aí que tem milhões e milhões de seguidores. E ele prega, compartilha os 8 remédios naturais. De uma forma bem simples, ele fala, essa é a minha igreja acredita nisso. Então Deus tem levado essa mensagem ao redor do mundo, Ele tem usado pessoas. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, quer dizer, fala muitas coisas interessantes, mas ele fala que ao mesmo tempo que nós passamos dentro de casa, ou dentro do escritório, do seu local de trabalho, você precisa passar ao ar livre. Não necessariamente tomando o sol direto, mas para que você seja saudável, você deveria passar 50% do seu tempo no dia ao ar livre. Olha que impressionante. Só a luminosidade do sol traz muitos benefícios. Um dos maiores é o sono. É um sono reparador. Principalmente quando você toma sol na parte da manhã. Né? Então é impressionante os benefícios que nós temos fisicamente, que nós podemos escolher no contato com a natureza. E o desenvolvimento mental? Nós falamos um pouquinho sobre isso de manhã para os professores. Quais são os benefícios para o nosso desenvolvimento mental? Próximo quadro. Aí são minhas filhas. Pode passar mais um? Olha lá. Ele diminui a natureza, o contato com a natureza diminui o estresse, aumenta a função cognitiva, você pensa melhor, mais claro, promove a criatividade, porque a natureza é criativa. Se você observa a natureza, se você tem contato com a natureza, você se torna mais criativo. Desenvolve outras habilidades, curiosidade, imaginação e desenvolve o raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico? Será que é importante para nós cristãos? É pensar da causa para efeito. Tudo que eu observo na natureza, dá para eu tirar essa lição, dá para eu pensar da causa para efeito. Se eu planto uma florzinha ou uma alface na minha horta e eu vou embora, e eu só volto daqui 2 semanas, o que eu vou encontrar? Uma folhinha seca, né? Eu não aguei, eu não vou colher. Causa e efeito. Se eu for todo dia lá, molhar com água, cuidar, eu vou colher uma pé de alface depois de um mês. Né? Então, a natureza nos ensina isso. Por que isso é importante para nós cristãos? Principalmente para as crianças e adolescentes em desenvolvimento. Nós, como cristãos, sabemos o que é certo. Mas o mundo está constantemente colocando conceitos errados em nossa frente. Os nossos filhos precisam aprender a olhar para as tentações que vêm a eles, analisar e chegar às conclusões. Se eu seguir esse caminho errado, eu vou ter consequências negativas na minha vida. Se eu seguir a vontade de Deus, eu vou ser feliz. Isso que é pensar na causa para efeito. E a natureza o tempo todo traz essas oportunidades para os nossos filhos. Então, pais, não basta eu viver num lugar lindo como Serra do Cipó.
Não basta eu sentar lá fora com o meu filho, tomar sozinho. Não basta nem mesmo eu ir à horta, plantar alface. Eu preciso o quê? Ensinar. Eu preciso observar esses detalhes. Eu preciso aprender essas lições. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar, ler o livro de educação, que é o livro que traz essas informações que eu estou compartilhando, eu tinha essa dificuldade. E eu me lembro que uma vez eu estava caminhando, era no sábado à tarde. Na época, meu esposo estudava lá no Acre, que é uma escola missionária como aqui. E eu caminhava e reclamava para Deus: Senhor, como que eu vou aprender a tirar lições da natureza num dia como hoje? Está todo nublado, frio, as árvores todas secas, porque lá no inverno as árvores perdem as folhas. E eu ficava olhando assim, literalmente conversando com Deus. E Deus tocou no meu coração. Me veio um pensamento: presta atenção nas árvores caídas. E eu fiquei: como assim, árvore caída? Morreu, caiu. Essa é a nossa visão, né? Mas Deus pede para a gente se aquietar e prestar atenção, ouvir a voz dele. E eu, naquele momento, eu falei: tá bom, Senhor, me ensina. E eu notei que havia muitas árvores, era uma floresta, havia muitas árvores caídas, não caídas completamente no chão. Elas estavam presas em galhos de outras árvores. Algumas dessas árvores tinham troncos bem grossos, eram enormes. E sabe como eram os galhos que sustentavam essas árvores para elas não caírem no chão? Fininhos. E eu comecei a prestar atenção e falei: uau! Qual é a diferença entre as árvores grandes, pesadas, com troncos enormes, e aqueles galhos de árvores fininhas? Qual era a diferença, crianças, adolescentes? A grande estava morta. A fininha estava viva. E o que é que corria por dentro daquele galho fininho? A seiva. O que é a seiva? O Espírito Santo. Eu não preciso ser grande e forte. Eu posso ser pequenininho e magrinho, mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou ser forte. E eu vou até mesmo sustentar aqueles que são fracos e que estão caindo. Entenderam como funciona? Não, eu não criei isso. Não fui eu que pensei. Eu orei e Deus trouxe a minha mente através do Espírito Santo. E esse é o processo de aprender com a natureza. Pais, professores, o que nós precisamos é estar em contato com Deus e pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para nós tirarmos essas pequenas lições. E essas lições são inesquecíveis. Eu nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci. E tem muitas outras histórias que eu poderia contar, de coisas que aconteceram com as minhas filhas, que também nunca mais se esqueceram. Porque as coisas de Deus são eternas. Elas não se transformam. E nós não esquecemos. Existe na natureza uma microbactéria. Pode passar o próximo. Mycobacterium vaccae. Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu Joshua White já ouviu falar. Né? É uma bactéria do solo natural, que as pessoas geralmente ingerem ou respiram, né? Quando passam algum tempo na natureza. É uma espécie de bactéria que os cientistas antigamente pensavam que ela tinha capacidades ou propriedades antidepressivas. Mas estudos atuais mostram que ela também deixa as pessoas mais inteligentes. Então, você quer se desenvolver intelectualmente? Passe tempo em meio à natureza. Bom, então a natureza nos ajuda no nosso desenvolvimento físico, mental e desenvolvimento espiritual. Será que nós ganhamos alguma coisa? Será que nós nos aproximamos de Deus? Com certeza. Olha esse próximo texto. A natureza e o desenvolvimento espiritual. Como os moradores do Éden aprendiam as páginas da natureza, como Moisés discernia os traços da escrita de Deus nas planícies e montanhas da Arábia, e o menino Jesus nas colinas de Nazaré. Misturado aí, né?
Os nossos filhos hoje podem aprender dele, acerca dele. O invisível acha-se ilustrado pelo visível, como nós já mencionamos antes. Você lembra que Jesus ensinava através de parábolas? E qual era o tema da maioria das parábolas de Jesus? Natureza. Ele também tirava lições dos fatos do dia a dia, mas a natureza era o tema principal das lições dele, né? E ele compartilhou conosco essas lições para nos ensinar que nós também podemos aprender de Deus. Existe um texto que fala que Deus escreveu lições na natureza para nós descobrirmos. Elas já estão escritas, elas já foram escritas. Nós é que precisamos descobri-las, nós precisamos ter esse contato com Deus. Agora, se Deus se comunica conosco através da natureza, revela o seu amor, a sua misericórdia, a sua majestade através da natureza, será que o inimigo está contente com isso? Não. E ontem nós conversamos, né, sobre uma contrafação do inimigo, sobre uma arma do inimigo para nos tirar a palavra de Deus. E quem não estava lá, eu vou comentar um pouquinho, mas aí vocês perguntam os detalhes para quem está, tá? Qual foi a arma de Satanás para nos tirar da verdade, que é a palavra de Deus? A ficção. A mentira. Quando eu estou acostumado a ler ficção, eu não tenho interesse na palavra de Deus. Ela parece tão sem graça para mim. E a mesma coisa acontece em relação à natureza. Qual seria, então, o meio que Satanás tem usado para nos afastar da natureza? O que vocês acham? Bingo? A mídia. As tecnologias. É isso que nos tira, não é? Para e pense. Por que a gente não tem mais contato com a natureza? Porque a gente está preso às nossas telinhas. O mundo artificial, não seria só a mídia, mas a mídia acho que é 99%. Mas o mundo artificial é todo colorido, todo cheio de luzes, tão ofuscantes que nós não temos olhar mais para as coisas simples da natureza, que são simples, mas são muito profundas. E isso na educação dos nossos filhos é extremamente importante, em todos os sentidos. Alguns anos atrás, em 2014, a Academia Americana de Pediatria fez uma recomendação de limites para a exposição diária a todo e qualquer tipo de mídia para as crianças. Vamos ver? 2014, olha o que eles falaram. De 0 a 2 anos, nunca devem ter contato com tecnologia. Vocês já viram aqueles bebezinhos? Bem pequenininhos, que fazem mal da mãe e ficam assim, eles sabem direitinho como mexer o dedinho. E todo mundo acha bonitinho. Gente, isso aqui eram médicos, né? Um grupo de médicos dos mais renomados no mundo falaram isso. De 0 a 2 anos, a criança não deve ter contato algum com celulares, com telas, com computadores. De 3 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Eu discordo deles, mas tudo bem. Deixa lá. No máximo 1 hora por dia. Será que as crianças que assistem televisão ou que ficam no celular ficam apenas 1 hora por dia? Não. De um modo geral, as mães colocam a criança lá para poder ficar livre, fazer as atividades na casa. Eles passam horas e horas. De 6 a 18, no máximo 2 horas por dia. Ai. É até ridículo, né? É até ridículo a gente pensar nisso. Mas eles falaram isso baseado nas pesquisas científicas dele. Por quê? Quais são alguns problemas quando as crianças, os adolescentes que estão em fase de desenvolvimento passam mais tempo do que essas horas na tecnologia? Vamos ver? Déficit de atenção, atrasos cognitivos, isso é, no pensamento, no processo de pensar, prejudicam o aprendizado, atraso no desenvolvimento em geral, obesidade, porque a maioria não sai praticamente de exercício, problemas no sono,
doença mental. Você já ouviu falar na demência digital? Faça uma pesquisa. Sabe o que é demência, né? Você vai esquecendo as coisas, esquecendo, ficando confuso. Hoje em dia, adolescentes têm demência digital. E nós, adultos, também. Oi? Todos os que ficam excessivamente na tecnologia têm. Agressão, porque geralmente o conteúdo que você está vendo é um conteúdo que traz a agressão, mas não é só por isso, é fisicamente, nos afeta. Cadê a demência digital? Vícios, problemas relacionados à emissão de radiação dos aparelhos, as ondas eletromagnéticas que saem do celular e nos afetam de muitas formas. Hoje em dia, o que mais existem são doenças estranhas que ninguém sabe de onde vieram e ninguém sabe a cura. E uma grande parte está relacionada a isso. Aí, esse texto aqui eu achei há vários anos atrás. E eu estava preparando essa mensagem e eu fiz uma pesquisa. Será que eles atualizaram esses dados? E olha o que eu descobri. Recomendações, falando sobre essa pesquisa, recomendações que antes passavam por orientar apenas o tempo de uso, não são mais suficientes. Em vez de pensarmos apenas nas limitações de tempo, a reflexão atual exige controle de contextos, ambientes, relacionamentos e experiências nas esferas digitais. Isso são os médicos que estão falando. Aqueles que entendem que o nosso corpo agora estão preocupados com as influências que os nossos filhos estão tendo, ou nós. O documento define ecossistema digital como um conjunto de ambientes tecnológicos que inclui televisão, internet, redes sociais, videogames, aplicativos e assistências virtuais. Não é impressionante que o mundo esteja falando isso? E nós, às vezes, temos dúvidas. Será? Alguém está exagerando. Não, eles não estão. Deus quer que nós nos voltemos aos livros, aos compêndios que Ele deixou para nós. E a natureza é um dos mais importantes, é o mais visível, está em toda parte. Nós podemos constantemente estar pensando em Deus, porque nós estamos constantemente em contato com a natureza. Hoje de manhã eu estava falando com os professores sobre um sistema de escolas, uma rede de escolas, que praticam muitas das coisas que nós valorizamos, né, dentro da mensagem da verdadeira educação, que são as escolas do Waldorf. E eu não mencionei de manhã, mas só para vocês saberem, eles não usam mídia nas escolas do Waldorf. Zero mídia. Os alunos não têm acesso, não usam para os trabalhos escolares. E eu fiquei bem impressionada quando eu li isso agora à tarde, revisando o material. Sabe, às vezes, você pode estar pensando, é um exagero o que você está falando. Não dá para viver sem mídia. Eu sei que nós usamos isso aqui para muitas coisas essenciais na vida. Mas vamos tirar o que não é essencial e nós vamos ver uma grande mudança na nossa vida. E vamos ajudar os nossos filhos a terem uma educação que não dependa tanto disso aqui. Em 2019, nossa família morou nos Estados Unidos. Meu esposo estava participando de um projeto para uma das associações no norte dos Estados Unidos. E nós passamos um ano lá e nós moramos, o lugar que eles arrumaram para nós morarmos era um trailer. Era um trailer em como é que chama? Uma área de camping. É um estado bem cheio de turismo, né? Muito bonito. Então nós estávamos morando naquele trailerzinho pequeno. E a gente via do nosso trailer, ficava bem na entrada, a gente via tudo o que acontecia ali. O nosso trailer ficava a uns 10 metros de um lago. Então, nesse lago, a maior parte das crianças que estavam ali visitando, né, dos turistas, iam e ficavam brincando. Tinha caiaque, tinha barquinhos, boias, muitas coisas. Então, a gente sempre via quem estava ali. Tinha famílias que ficavam no final de semana, famílias que ficavam mais tempo. E eu percebia muitas vezes, isso eram famílias que tinham dinheiro para pagar, para ficar num lugar assim, né? Só nós que éramos funcionários, estávamos ali de favor. Mas eu percebia que muitas das famílias
iam para lá, as crianças sentavam na beira do lago, com todas essas atrações, fora o parquinho, fora as outras coisas que tinham, e ficavam assim, a tarde inteira. Não queriam saber do lago, não queriam saber do parquinho, não queriam saber dos atrativos, eles ficavam só no celular. Era tão triste aqui. Só que também tinham pais que faziam isso. Tinha uma família que passou um mês lá. Eles estavam construindo a casa deles, eles ficaram um mês nesse local. E então nós tivemos assim, bastante contato com eles. Eles tinham 3 filhos. Um bebezinho de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. E gêmeos de 4 anos de idade. E esses gêmeos, eles eram grandões, assim, mas eles eram bebezões, sabe? Eles não tinham pouca coordenação motora, mas eles viviam ali, eles eram encantados com os sapinhos que tinham na beira do lago. E um deles, ele pegava o sapo, só tentava beijar o sapo, abraçava o sapo, pulava, brincava, corria com o sapo na mão. Era uma graça de ver aqueles meninos brincando. Quase todos os dias a gente via aqueles meninos passando por ali. E os pais? Uma vez, a mãe estava na parte rasinha do lado com o bebê. E ela lá, dentro da água, com o bebê. E o bebê, de repente, foi pegar uma coisa na água que estava flutuando, ele caiu. Ela fez assim, literalmente, faz conta que o microfone é meu celular. Puxou ele pela cabeça e continuou olhando no celular. E eu vi aquilo e eu falava, Senhor, como nós estamos perdidos, né? E a gente observava aquilo. Era uma sexta-feira à tarde, nós estávamos almoçando e nós notamos que os meninos estavam ali procurando sapinhos, girinos. E o pai tinha se sentado num deck de madeira que tinha na beirada assim, cercadinho com o celular. Então tinha essa cerca na frente dele e ele não podia ver claramente o lago onde os meninos estavam. Esses meninos já tinham acontecido situações onde eles subiram nos caiaques e eles lá no meio do lago, fundo, com o caiaque, sozinhos. E a gente ficava desesperado de ver aqueles meninos ali. E nesse dia eles entraram no caiaque novamente. Um deles entrou no caiaque. O caiaque virou. Ninguém viu. O pai não viu. O irmãozinho gêmeo foi o único que viu. E ele saiu chamando as pessoas, mas era uma criancinha de 4 anos. Então, assim, ele não estava fazendo um escândalo. Ele falava assim, meu irmão afundou, meu irmão está lá embaixo. Ele só falava assim. E aí um senhor muito bondoso que trabalhava lá, percebeu, pulou no lago, né? E ele procurou desesperado o menino e ele conseguiu encontrar o menino apalpando o fundo do lago com os pés. Nós percebemos o que tinha acontecido quando a sirene da ambulância começou a tocar, chegando ali, e bombeiros. E quando nós olhamos, aquele menino já estava esticado no chão e aquele senhor estava tentando ressuscitá-lo, né? Fazendo aquela ressuscitação. O pai estava do lado assim, sem ação, sem saber o que fazer, com a mão na cabeça. Aí eu vi a mãe vindo correndo com o bebezinho, gritando, desesperado. E aquele menino imóvel, inconsciente. Foi levado para o hospital. Isso era sexta-feira. Sexta-feira à noite as notícias chegaram. O pessoal estava em contato com a família. Chegaram que ele tinha tido um colapso. Um dos pulmões tinha entrado em colapso. E que assim, a situação era gravíssima. Se ele saísse vivo, possivelmente ele ia ter lesões, porque ele ficou um tempo sem respirar. Aí passaram mais algumas horas. No dia seguinte, no sábado, nós todos orando, pedindo para a igreja, pedimos para a igreja orar. E sabe qual era a minha oração? Eu falava, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E no dia seguinte falaram, o menino está mal e agora o pai está muito mal. E todos estavam com medo do pai tirar a própria vida. Porque o pai entendeu que ele tinha sido negligente. E nós orando.
Graças a Deus, no domingo, falaram ao menino que saiu da coma, está estabilizando, e nós continuamos orando no domingo o dia todo. E Deus operou um milagre. Na segunda-feira, a família inteira voltou para lá, e aquele menino estava perfeito. Perfeito, não teve nenhuma sequela. E a gente, ali vendo aquela família, eu até preparei uma mensagem para aquela mãe, conversei com ela, dei um cartão. E eu vi uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. O pai, sem celular, pegou na mão daquele menino e deu uma volta no lago, como ele nunca tinha feito, observando os detalhes, procurando sapinhos, procurando girinhos. Eu imagino que ele quis tirar o medo do menino, né? Do lago. Mas para mim, o que estava acontecendo era uma transformação dele. Ele que estava aprendendo a valorizar aquele momento com seu filho. Sabe? A tecnologia, ela não apenas nos afasta do livro da natureza e do contato com Deus, mas ela nos afasta daqueles que são mais próximos de nós. Muitas famílias estão sendo destruídas por excessos no uso da tecnologia. E nós precisamos rever isso na nossa vida. A gente usa para pregar o Evangelho, sim. Mas mesmo se for em excesso, é errado. Quantas coisas erradas eu vejo para poder postar uma mensagem boa? E quantos ganchos existem lá no meio das redes sociais para me tirar e eu fico lá meia hora, uma hora, vendo muitas coisas que não são necessárias. Além do que, eu não sei o quanto que essas mensagens, porque é uma mensagem atrás da outra, né? Eu não sei o quanto que realmente vai tocar no coração. Deus pode usar, isso é verdade, Deus pode usar. Mas nós precisamos repensar o nosso uso das mídias. Nós precisamos repensar a educação dos nossos filhos. Eu vou concluir com mais um texto. Esse aqui. Quanto mais calma e simples a vida da criança, isto é, mais livre de excitações artificiais. Não existia celular na época de Ellen White, mas ela já sabia que existiam excitações artificiais. Mais de acordo com a natureza, mais favorável é para o vigor físico, mental e para a força espiritual. Então, o desenvolvimento completo, total do ser humano, depende de grande parte do nosso contato com a criação, que vai nos levar ao Criador. Que Deus nos ajude nessa noite, possamos tomar decisões sábias para nós mesmos, na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos alunos, para os professores, para que possamos estar cada vez mais perto do grande livro da natureza e da sua palavra e dos outros que revelam a Deus a nós. Que Deus abençoe cada um de nós. Então vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Pai, por teu amor, por tua bondade, porque o Senhor é bom, e sempre cuida de nós, sempre provê as nossas necessidades. Pai, nós vivemos em um mundo que está preso, escravo das mídias. E nós temos aprendido, Pai, que tanto as mídias como a ficção, elas nos afastam da sua palavra escrita e da sua palavra revelada na natureza. Pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas nessa área, que possamos repensar os nossos hábitos, os nossos costumes, principalmente o exemplo que estamos dando, o exemplo negativo que podemos estar dando aos nossos filhos, às crianças. Que possamos educá-los da melhor forma possível para que eles tenham comunhão contigo, Pai. Que eles estejam constantemente pensando em Ti e fazendo a Tua obra. Que nós também, como adultos, possamos ter essa experiência. Nos livre, Pai, dessas coisas que têm tirado a Sua vontade da nossa vida.
Nos dê força para vencer, porque eu sei que não é fácil. Continue conosco nessa noite, nos protegendo de volta aos nossos lares. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.